Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Nosso convidado de hoje é um cara que rodou nada menos que 25 mil quilômetros, passou por 17 países e uma viagem de quase 3 anos. Mas detalhe, tudo de bicicleta. Ele saiu com a magrela em direção ao Uruguai e Argentina, depois seguiu Chile acima até o México, despachou a magrela no avião para Cuba e Venezuela e de Roraima desceu a costa brasileira em direção a Araraquara, sua cidade natal. O fruto desta aventura se chama Fé Latina, um livro sensacional que já está na 2ª edição, com fotos e textos, criado e vendido na raça por financiamentos coletivos. A live da conversa estará disponível no YouTube, então vai lá, ative o sininho, curta e comente muito, nós nos alimentamos dos seus comentários. E curte também a página do Instagram e do Spotify do Projeto Break. Bem-vindo, Beto, tudo bem? Tudo bom, querido? Valeu pelo convite. Bom dia a todos. Ótimo, obrigado você aí por aceitar e por dividir seu tempo com a gente. E cara, foram 3 anos numa bike para cruzar mais de 25 mil quilômetros. Da onde saiu essa ideia? Cara, essa ideia surgiu de muito antes, assim, de eu começar essa aventura, né? Eu já tinha esse sonho porque meu pai viajava de bicicleta, então eu sempre sonhei com alguma coisa assim. Eu ouvia meu pai contando as histórias dele, das viagens que ele fazia viagens de 1 semana, mais ou menos, e isso já me encantava. Então eu já cresci com vontade de explorar, sempre gostei de viajar e descobri na bicicleta, né, uma forma de viajar com muito mais liberdade, muito mais contato com tudo, né? Um contato muito maior com a paisagem, com o cheiro das coisas, né? Com o visual e com as pessoas, principalmente. Então, eu me apaixonei muito, porque eu gosto muito de conhecer as culturas, os lugares, e de forma genuína, né? E com a bicicleta eu consegui encontrar esse equilíbrio sensacional aí para uma viagem. Mas como que foi? De onde saiu a ideia? De onde você saiu? Alguém te ajudou? Como que funcionou? Eu fiz 2 viagens. Antes dessa viagem pela América Latina, eu fiz 2 viagens pelo Nordeste. Uma de 2 meses, essa primeira, Salvador, Fortaleza, e depois de Salvador a Caraíva. 1 ano depois eu fui para lá de novo, pedalei de Salvador a Caraíva, aí eu fui sozinho. A primeira eu fui com um amigo, a segunda eu fui sozinho. Uma viagem de 3 semanas, né? Essa última. E aí essas viagens foram um grande combustível, né? Depois que eu fiz essas 2 viagens, que eu fiquei completamente apaixonado pelo cicloturismo, né? Cicloviagem. E eu queria viajar mais, queria sair do Brasil, queria ficar anos viajando, né? Então eu já me via viajando por todas as montanhas, cruzando as florestas e desertos, eu ficava louco com isso. E aí, cara, eu afirmava para as pessoas, eu falava, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que eu vou, um dia eu vou, mas eu não tinha bicicleta, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem máquina fotográfica. Mas a paixão tava lá, o fogo da paixão tava lá. Isso, e a certeza de que eu iria também. E aí aconteceu um negócio muito louco na minha vida, eu simplesmente, resumindo a história, apareceu um cara que era empresário na época, dono de uma marca esportiva, e esse cara... ele chegou para mim, né? Ele sabia que eu tinha esse sonho, ele pegou um livro na mão, aí que entra uma história muito complexa para explicar aqui, mas assim, resumindo, a gente estava com um livro na mão, que era um livro de um cara que fez uma viagem dessa, Rafael Lima Verde, ele fez uma viagem de bike pela América Latina. E eu encontrei com esse empresário e o livro virou assunto da conversa e ele ficou louco com aquilo. E falou, Beto, por que você não faz uma viagem dessa e eu te patrocino? Olha lá. Então, assim, né, a vida se encarregou aí de trazer alguém para fazer com que esse sonho acontecesse, né? Então, assim, resumindo tudo, essa foi o start, né? O start inicial. Uma vontade muito grande de conhecer, explorar o mundo, junto ao sonho de um empresário que queria expandir a marca dele, ele tinha uma marca esportiva, e a gente fez um projetinho e assim eu fui embora. E você montou um roteiro antes? Você sabia quanto tempo que ia durar essa viagem? Que país você passaria? Ou foi meio, vamos ver o que acontece?
eu planejei, eu sabia que eu ia fazer toda a América Latina. Eu escolhi a América Latina porque falei, vamos começar aqui pela nossa casa. Planejei, tracei a rota, calculei ali no Google Maps mesmo quantos quilômetros eu iria fazer. Baseado na quilometragem, eu calculei mais ou menos o tempo que eu iria precisar. Então eu já saí já sabendo os países que eu iria passar. Claro que os detalhes, né, cidade por cidade, exatamente, isso ia acontecendo. Você deixou naturalmente, assim. Eu não daria para planejar tudo, nem quis, né? Deixa acontecer. E o primeiro trajeto foi Araraquara, o quê? O primeiro dia eu pedalei 40 quilômetros de Araraquara, Boa Esperança, que era uma cidadezinha lá perto da minha cidade, né? Eu saí no dia 2 de dezembro de 2012, foi o dia do meu aniversário de 25 anos, inclusive. Que legal. E fui embora, cara. Saí naquele dia e voltei com quase 28 anos de idade. Mas qual foi o primeiro país que você foi? Uruguai, né? Depois do Brasil, saí pro Uruguai. Depois Argentina, Chile, aí como você falou lá no comecinho, né? Aí fui subindo todos os países da Cordilheira. Cheguei na América Central, subi todos os países da América Central, fui até o México, voei para Cuba, de Cuba voltei para América do Sul, voltei pedalando de Roraima, até chegar em Araraquara de novo, minha cidade. Sensacional. E tantos lugares, tantas experiências, teve algum lugar com maior identificação, algum lugar que te dá muita certeza? E como você falou, você tinha essa paixão aí dentro, que você acreditava no projeto, tem algum lugar que mantém o coração batendo, que você pensa, nossa, eu tenho que voltar para lá? Essa pergunta é difícil, tem muitos lugares que eu quero voltar e que eu me apaixonei muito. Um deles é a Colômbia, já voltei para a Colômbia, inclusive, logo depois que eu cheguei da viagem, eu voltei para dar uma palestra numa empresa colombiana, inclusive, sobre a viagem. Depois eu fui para o Chile também, um lugar muito especial, fiz uma palestra também no Chile. Mas, cara, eu quero ainda voltar para a Argentina, eu tô com muita vontade de voltar para a Argentina para conhecer muitas partes que eu não conheci, como a Patagônia, por exemplo. Então eu quero muito conhecer o norte do Chile, né, que é lindo, e o sul também, a Patagônia, até lá embaixo, Terra do Fogo, tenho muita vontade de conhecer. Então tá aí mais um roteiro para você pedalar, né? Exato, tá aqui do lado, né, só tem que esperar essa pandemia passar aí. Sim. E Beto, qual foi o desayuno latino incrível, assim, alguma coisa diferente ou deliciosa que você experimentou? Rapaz, quanta coisa boa que eu comi nessa viagem. Olha, se formos pensar em cafés da manhã mais exóticos, assim, eu diria que o da Costa Rica é um deles, que ali o gallo pinto, né? Chama gallo pinto o café da manhã deles ali. Explica o que é o gallo pinto. Gallo pinto é arroz, feijão, ovo e um pãozinho que vem junto com uma espécie de coalhada, um iogurtezinho, um creme assim de queijo. Então você come tudo aquilo junto, né? Logo cedo. Então, logo cedo. E eu amo arroz, feijão e ovo, meus pratos preferidos, então eu tava no céu ali. Então você tinha um PF ali matinal, praticamente era isso. Era um PF matinal, exatamente. O gallo pinto, né? Eles chamam de pinto, inclusive. Dá-me um pinto. E eu com fome, eu pedia, me dê um pinto grande, por favor, né? Era uma beleza. Cara, e aí, velho, esse era um café mais reforçado, né? Mas também no Peru, por exemplo, cara, tinha ali, eu ia nos mercados, esses mercados bem populares, assim, mercadão central. Mercado de rua, mercado de bairro. Mercado de rua que vende comida, que vende grão, que vende de tudo. E o pessoal já estava comendo ali um pratão também logo cedo. E aí vinha aquele prato de arroz com frango, ensopado, sabe? Então, assim, pessoas que vão trabalhar no campo, que vão trabalhar com muita força física, cara, o cara acorda de manhã e já manda uma almoção praticamente, né? Então, era interessante isso também. Eu também, eu ia pedalar o dia inteiro. Sim, então, cara, meu café da manhã era sempre, assim, monstro, reforçado. Né? Reforçadíssimo. Eu comia mesmo, sem dó, que aí eu ia subir na bicicleta e ia precisar daquele alimento ali para me manter. Né? Então, e qual que era a média de quilometragem, Beto, diária? Cara, eu pedalava na média 80 quilômetros, mas também fazia dias que fazia 100, 120, até 140. Alguns dias eu fazia pouco, 30, 40 quilômetros. Dependia muito da minha disposição, ou se eu queria chegar em algum lugar ou não, ou se alguém parava na estrada para me ajudar e falava, fica aqui em casa.
parava de pedalar e ficava na casa das pessoas, sabe assim? Ia deixando rolar mesmo. Sim, naturalmente. Que legal. E sobre isso, né, parar na casa das pessoas, eu acho que você deve ter acampado bastante, dormido em beira de estrada, porque você levou a barraca, você me contou antes, né? E como as pessoas te ajudavam ou você sentia medo? Como que era ficar de noite sozinho no meio do nada? Tive momentos muito intensos aí na minha barraca, né? Inclusive a noite em que eu dormi no alto da cordilheira, uma das noites, né? De tantas que eu dormi no alto da cordilheira, mas essa foi a primeira vez que eu dormi no alto da cordilheira. Eu estava a 3.000 metros de altitude, dormi na beira de uma lagoa, assim, a coisa mais linda, e quando eu acordei no dia seguinte, tava tudo branco, nevou a noite inteira. Congelado. Tava tudo congelado, inclusive virou a capa do meu livro. Mostra a capa. Bicicleta congelada. A bicicleta completamente congelada. Aqui fica meio ao contrário, né? Mas essa é a capa da primeira edição do livro, né? A minha bicicleta ficou para fora da barraca e aconteceu isso. Então, essa foi uma noite, cara, incrível, assim, muito especial mesmo. E eu senti medo, né? Sentia frio na barriga, adrenalina, olha só. Não sei se dá para ver, não sei se vai ficar muito bom, mas ó. Dá para ver bem. Para quem tá escutando o podcast, tem uma foto do Beto com um poncho, um gorro, a barraca completamente coberta de neve, a bicicleta 10 centímetros mais grossa de neve, sozinho no meio de um branco. E aí, tipo, você acordou, você viu isso, o que você fez? Você pensou, nossa, tem que esperar passar, eu vou enfrentar? Cara, eu já sabia que ia nevar, então foi de propósito, assim, falei, vou dormir aqui, eu vou acordar com tudo nevado e vamos ver o que é. Eu nunca tinha visto neve na vida, essa foi a primeira vez que eu vi neve, né? Então já foi a neve já se apresentou para você drasticamente. Eu acordei, cara, e fiquei curtindo a neve ali, brincando, ouvindo música. Eu lembro que eu botei música na caixinha de som, fiquei lendo ali livro, sabe? Eu ficava para fora da barraca brincando com a neve, parecia um tonto. E aí eu vi que a neve não parava de cair, eu falei, cara, acho que vai começar a ficar meio perigoso isso aqui, né? E aí eu fui embora, deu um baita de um trabalho para sair dali de onde eu tava, né? Eu tive que fazer 3 viagens subindo e descendo um barranco lá, levando todas as bagagens, foi uma loucura, mas consegui sair. Você lembra quantos graus que tava abaixo de zero? Dizem ali que fez -10, algo em torno disso. Mas assim, aquela pergunta então, né, cara, eu acampava bastante, eu sentia em alguns momentos muito frio na barriga, como nessa noite, por exemplo, e outro momento muito especial foi as noites em que eu dormi no deserto do Atacama, na barraca, né, teve um trecho em especial aí de 450 quilômetros em que não tinha nada no meio do caminho, e eu tive que cruzar esse trecho, né? Quanto tempo durou esse trecho? Então, de bicicleta eu consigo fazer isso em 3 dias, 4. Foram 4 dias pedalando e 3 noites, né? Dormindo na barraca. Completamente sozinho. Completamente sozinho no meio do deserto. É uma das fotos que, inclusive, é a capa da 2ª edição do meu livro, né? Quem tá ouvindo e não pode ver, eu convido a entrar aí no Instagram para conhecer. Essa foto tem aí no meu Instagram, na capa do livro. Para quem tá vendo, ó, essa é a foto. É uma foto super bonita, que é a barraca, uma fogueirinha, a bike em pé aí como ator principal e um céu estrelado assim, de uma maneira... Exato. Parece o céu que mais estrelado do mundo. Sim. Que é o céu do Atacama, né? E ali também, frio na barriga, cara. Medo, né? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Só que ao mesmo tempo carregado de fé, né? Que é o que eu levo aqui no meu livro. Eu tinha fé, eu rezava o tempo inteiro, conversava com Deus, falava, Deus, me ajuda aqui que eu tô sozinho. Não, isso eu ia te perguntar, né? O nome do livro, Fé Latina. Você viaja... Por que Fé Latina? Você tem fé? Você acredita em algo? Sim. Isso te acompanhou na viagem? Sem dúvidas, cara. Eu não conseguiria ter feito tudo isso se eu não tivesse essa minha fé, assim, né? né? Claro. Cada um enxerga de uma forma. Para mim foi essencial, é essencial. Eu acredito em Deus, eu converso com Ele o tempo inteiro e... agradeço, peço, preciso, cara, eu preciso dessa força, sabe? E nessa viagem foi assim, eu conversava com Deus o tempo inteiro, pedalava conversando, agradecia, pedia força, coragem para encarar esses trechos aí, sabe?
E muitas pessoas boas foram aparecendo no meu caminho, né, para me ajudar. As pessoas te ajudavam, então? As pessoas me ajudavam muito, né? Além dessas noites na barraca, eu dormia muito, muito, muito na casa das pessoas. E como que era Então, essa assim, aproximação? Era passando de bicicleta ou você estava dentro da barraca, parava um caminhão e te oferecia ajuda? Como que cara, tinha de isso? várias formas. Muitas vezes eu estava pedalando e de repente um carro parava no acostamento, começava a conversar comigo e falava, cara, fica lá em casa, eu moro na cidade próxima aqui, para lá em casa. Eu ia para casa da pessoa, parava na praça, chegava, encostava a bicicleta na praça, ficava sentadinho ali, e chegava uma pessoa, começava a conversar, perguntava para onde eu estava indo. A hora que eu contava que eu estava indo até o México, ninguém acreditava. Não, agora vem para casa, né? As pessoas queriam ajudar, as pessoas faziam questão de ajudar, né? Então, tinha muito convite, assim, nunca pedi para ficar na casa das pessoas, elas que me convidavam. Bacana, porque de certa maneira você conheceu bem a cultura local, né? Do dia a dia, das famílias, essa dinâmica, como funciona. Exato. E refeição também, você deve ter comido... Sim. Uns belos cafés das manhãs, uns belos pratos aí com essas famílias, né? Exato. Eu gostava muito de ficar na casa das pessoas por isso, para conhecer a cultura, para conhecer a forma como as pessoas são, né? O que elas comem, o que elas acreditam, como elas enxergam a vida, né? Então, de bicicleta, cara, elas gostavam de me receber, elas faziam questão de me ajudar. Então foi uma forma mesmo de conhecer as culturas do jeito que eu gosto, como eu falei, né? Tentando fazer parte do lugar e não simplesmente consumindo os lugares, né? Sim. De bicicleta você se sente parte dali, as pessoas te colocam para dentro. E aí, já que estamos falando de comida de café da manhã, eu dessa forma conseguia conhecer muito mais ainda os cafés da manhã, né? Dos lugares. Exato. E, cara, teve muita coisa boa. Ave Maria, muita gente me deu comidas incríveis, assim. Nossa. Que legal, que experiência, Beto. E depois você voltou pela costa incrível do Nordeste, né? Com muita cor, muita paisagem. E qual comida que acompanha bem essa costa brasileira? Tapioca, né? Muita tapioca. Tem que ser o clássico. Até hoje eu trago a tapioca aí pra minha vida, pro meu dia. Todos os dias eu como tapioca. Eu aprendi a fazer no Nordeste, inclusive. Como foi essa experiência? Cara, eu criei Eu não comia em São Paulo, em Araraquara você não comia tapioca? Não, eu fui começar a comer na viagem, né? Então eu tava lá no Nordeste, muito mais, pelo menos na época, né? Não tinha essa tradição. Eu sinto que a tapioca, ela virou moda aqui no sul do Brasil, aqui recentemente. Eu nunca tinha visto, pelo menos. Mas lá no Nordeste, não. E aí conheci lá. E me apaixonei, cara. Que negócio gostoso e tal. Aprendi a fazer, né? E até hoje eu como todos os dias no café da manhã. Como que você faz a tapioca? Cara, eu faço a tapioquinha ali, separada, bonitinha, boto num prato. Aí pego a mesma frigideira, faço um ovo mexido, tal, deixo ele bem molhadinho, jogo esse ovo em cima da tapioca, fecho, faço uma meia-lua e volto essa tapioca pra frigideira. É pra dar aquela última tostadinha pra ela... Um sanduichinho assim, bem firminho. Cara, nossa, eu adoro. E até hoje você faz, então, de manhã? Sou eu que sou responsável aqui em casa pelo café da manhã. Eu faço o rango todo, faço tapioca para todo mundo. Tem uma filhinha, ela come crepioca, é aquela batida, né? O ovo com a tapioca. Uma colher de tapioca para um ovo, bato ali, jogo na frigideira, fica facinho. A gente faz aquele rolinho para ela brinca, né? Às vezes faço bacana. Uma forminha assim que vira um coelhinho, aí vira um violão, aí vira, sabe? Ela come o desenho. Sim, que demais. É legal. E Beto, no seu Instagram, hoje você faz bastante postagem sobre yoga, solidão, autoconhecimento. Isso começou na viagem e qual a importância para você de se conhecer, de se valorizar, principalmente agora que tá muita gente trancado, pandemia, sozinho em casa? Eu acho muito interessante tudo isso, né? Começou na viagem mesmo. Enquanto eu viajava, eu estava sozinho o tempo inteiro, né? Fiquei quase 3 anos sozinho e era inevitável ouvir meus pensamentos, ouvir tudo que estava acontecendo dentro de mim e esse olhar para dentro, né? Começou ali e comecei a criar interesse. O que está acontecendo aqui? O que é isso? O que está acontecendo dentro de mim? Por que eu sou assim? Por que eu penso dessa forma? Penso tanto, né? E aí comecei a me interessar e ler alguns livros sobre isso e tal. E quando eu voltei da viagem, eu comecei a fazer yoga.
né? Eu queria muito fazer o yoga, eu já estava ouvindo falar muito bem e gostei muito, me apaixonei, né? Porque eu entendi que o yoga é uma ferramenta para isso, uma ferramenta para a gente começar a olhar para dentro, se conhecer, se estudar. Eu acredito nesse autoestudo, né? A gente vai se estudando. E por quê? Né? É aí que eu acho mais interessante. Por quê? Pra que se conhecer? Pra coisa chata, né? Olhar pra dentro, olhar... O que é isso, né? E eu acredito assim, a gente é ser humano, a gente tem sentimentos que a gente não controla, a gente não gosta, a gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente ciúmes, a gente sente tristeza. A gente não consegue controlar. As coisas vêm, afloram, né? Pensamentos que a gente não quer ter, a gente tem. Os males da alma. Quem criou a gente, cara, se Deus criou a gente, ele criou bem complexo. Deixa eu fazer um negócio bem confuso ali, complexo, elaborado. E aí agora a gente tá assim, não tem jeito, né? E acho que esse autoconhecimento é uma forma da gente tentar entender, estudar um pouco da forma como a gente é, como a gente reage à vida, para tentar amenizar um pouco esses sofrimentos que são naturais, né? Então, não estou dizendo que quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a fazer yoga, a gente vai deixar de sofrer e vai ser feliz para sempre. Mas a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com tantas emoções, tantos pensamentos, tanta ansiedade, tantos sentimentos, né? Então, por isso, né, acho que aí que é o mais interessante. Por isso, falar sobre esses assuntos. Por isso, trazer à tona esses assuntos. No meu Instagram, eu tenho feito vídeos sobre isso como forma de acolhimento, né? A gente fala muito de felicidade no Instagram, todo mundo é perfeito ali. Eu tento trazer um pouco de que, a gente sofre junto, galera. Existem problemas e nós podemos enfrentá-los. Exato, e vamos aceitar que a gente é assim, vamos aceitar a nossa humanidade, porque senão, se a gente for querer ser perfeito, querer ser feliz o tempo inteiro, a gente vai sofrer mais ainda. Sou professor de yoga, né, dou aula online, hoje já dei uma aula online, depois estou dando uma aula também numa academia aqui, né, na cidade que eu estou, em Dourados. Como que você vê a paternidade, a solidão? Como que você está lidando com isso e a sua filha nesse isolamento, nessa distância da pandemia? É uma loucura, cara. É uma loucura como a vida muda mesmo quando a gente tem um filho, né? Isso já... Essa frase pode parecer um clichêzão, mas é real. A vida, ela se transforma completamente, né? Então, assim, eu sempre fui solto aí, viajando para lá e para cá. Depois da viagem de bicicleta, eu continuei viajando, fui morar em Floripa, fui morar no Nordeste, aí fui, né, fiquei um pouco em cada lugar, em São Paulo, capital e tal. E quando a filha nasce, né, cara, muda um pouco isso, a gente começa a valorizar um pouco mais a rotina, né, a rotina se torna um pouco mais fundamental, essencial na nossa vida, senão fica muito bagunçado, né, um filho, principalmente um filho pequeno, demanda organização, essa rotina e tal. Então, assim, muda, né? Muda. Então, essa questão da liberdade, essa questão... Tudo isso a gente começa a enxergar de outra forma, traz um certo amadurecimento, né? E é isso, cara. Um filho é mais uma ferramenta pra gente se conhecer. E a gente vai passar por momentos muito difíceis. Outra coisa que é bom desmistificar um pouco, essa questão de que o filho vai fazer sua vida, nossa, minha vida agora tá perfeita. Não, cara, o filho é o maior amor do mundo. É o maior amor que eu já senti na minha vida. Eu olho pra minha filha, tudo fica maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem momentos em que eu olho pra ela e falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais, sabe? Não aguento mais no sentido... legal você comentar isso, porque... humano. E sim, porque... somos seres humanos e precisa ser normal, né? Você tem sentimentos, precisa aprender a controlar e conversar e... né, lidar com esses detalhes. Exatamente aquele mesmo assunto. Não vamos fingir que isso não existe. Cara, a gente sente raiva. Quem que gosta de acordar de madrugada? Ninguém gosta. É difícil acordar de madrugada. Eu já, às vezes que eu acordei de madrugada, eu sempre acordei de mau humor, puto da vida. E é isso aí. E essa é a vida real, sim. Essa é a vida real. Então, assim, cara... E olha que eu sou o pai, eu sei que a mãe, né, principalmente nesse começo, sofre muito mais. Ela tem que dar uma mamar, ela tem dor, ela tem hormônio, ela tem muito mais demanda do filho, né? Então, eu que sou o pai que tem um pouco menos dessa demanda toda, de madrugada principalmente, já sofri, já acordei puto da vida, imagina a mulher. Então, o filho é uma bênção, é um aprendizado muito grande, ajuda a gente a evoluir, a buscar ser melhor, a organizar nossa vida, mas em meio a dificuldades também, né? E assim é a vida, não tem como ser tudo perfeito. Né? A vida é complexa.
Nossa Senhora. E, Beto, você tem um quadro, vamos dizer assim, toda terça-feira ou segunda-feira, que chama Café Latina, né? Que dia que é? Café Latina. De terça, hoje, inclusive, acabou de ir um pro ar aí. Que horas que é? Às 9 da manhã. Então, toda terça-feira, às 9 da manhã, o Beto faz uma live e conta as histórias do livro dele no Instagram. Né? É isso? Sim. Não é bem uma live. Na verdade, eu gravo o vídeo e solto. É um vídeo de 3 a 6 minutos, mais ou menos, em que eu conto algum trecho do meu livro. Né? Eu convido a pessoa a passar um café para ouvir uma história, né? Então, passa um cafezinho, senta, vamos ficar relaxa, juntos, relaxa e escuta uma história. E eu seleciono as partes mais interessantes do livro e tal, e faço um vídeo, né? A pessoa senta ali para ouvir. Qual a história que você contou hoje, rapidinho, assim, resumida? Hoje eu contei a história do dia em que minha avó faleceu e eu estava viajando. Eu estava lá no Atacama. E aí aconteceu um negócio incrível, assim, que bem no dia que ela faleceu, eu saí para pedalar, ela já era bem velhinha, né? Eu já sabia que ela não iria aguentar. Quando eu me despedi dela, eu já sabia que era o último abraço. E aí eu saí pedalando, cara, e pensando muito nela, né? Rezando por ela e nela e na minha outra avó. Minha outra avó também já havia falecido, já fazia uns anos já. Fui pensando nas duas, falei, elas são anjos agora da viagem. Tenho certeza que elas estão aqui olhando por mim, né? Pedi para ver elas e aí elas apareceram em forma de nuvens. Resumindo, assim, elas apareceram 2 nuvenzinhas no céu ali e eram elas. Mas aí a história completa... E aí te guiaram. Isso, muito bonita essa história. Foi bem legal. Que demais, Beto. Beto, a gente tem aqui, né, uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual seria a sua música do café da manhã, a música do dia que te anima, que você gosta, que você precisa escutar? Cara, eu vou recomendar uma música que eu ouvi muito na viagem e que fala de café da manhã, que se chama Um Beso de Desayuno, que é de uma banda chamada Calle 13, né, lá de Puerto Rico. E eles falam de um café da manhã, na verdade, que é um beijo, né? Que legal. Seria esse o café da manhã. É bem legal essa música. Vou deixar essa aí. Nossa, como perfeita. A gente vai adicionar ela na playlist com certeza. Demais, Beto. Muito obrigado. Adorei suas histórias. Eu que agradeço, Guilherme. Valeu. Super papo. Gostaria de poder conversar mais. Então, pessoal, siga, curte, comenta Projeto Break no YouTube, no Instagram, no Spotify. Um abraço. Obrigadão, Beto. Eu que agradeço. Valeu, gente.